tá? O mínimo. Ele oferece 120. Então, a gente pode dizer o seguinte, se ele oferece ali 120, deixa eu colocar só uma cor aqui, vou pegar essa cor. Eu vou colocar que a TV, ela vai estar funcionando com 90 volts. TV com 90 volts, que é esse mínimo para ela funcionar, né? O mínimo da TV vai dar um máximo de lâmpadas, correto? O mínimo de TV, o máximo de lâmpadas. Então, para cá também está vindo, né, 90 volts. Aqui também tem 90 volts. E aí sobrou quanto para cá? Porque ele está em série, esses dois estão em paralelos. Então, se a gente tem 90 aqui, aqui vai sobrar para mim 30 volts, certo? Então, ok. Tensão total 120, 30 está aqui, 90 desse lado de cá, né? E eu quero saber essa quantidade, né, de lâmpadas que podem ser ligadas. Para eu calcular aí essa quantidade, esse N, eu vou usar o quê? Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Eu já sei o valor de U, né? U, nesse caso aqui, está valendo quanto? Está valendo 90 volts. Eu não sei o valor desse R, né? Porque é um NR, né? N vezes 200, e sei menos ainda sobre o valor da corrente que passa por aqui. Mas tem como saber o valor dessa corrente. Tem como, né? Como que eu vou calcular o valor dessa corrente? Bom, primeira coisa, eu vou calcular a corrente total, porque sai daqui uma corrente, que é a corrente total, e essa corrente vai ser dividida. Um pouco vai vir para cá, né, uma corrente das lâmpadas, e um pouco vai vir para frente aqui, que é a corrente que passa pela TV, né? Bom, quanto será que vale a corrente total? Vou calcular aqui, ó, calculando a corrente total. A corrente total, ela passa exatamente aqui pelo R1. Então, tensão é igual a R vezes I. A tensão está valendo 30. A resistência elétrica vale 10 vezes a corrente I. Então, a minha corrente total, ela está valendo aí 3 amperes. Ok. E qual que é o valor da corrente que passa pela TV? Eu também tenho ali o valor de R e tenho U. Então, dá para calcular aí. Vou calcular aqui a corrente da TV. U é igual a R vezes I. Esse U está valendo 90. O R aqui vale 50 vezes I. I é igual a 90 dividido por 50. Corta, corta. Então, a corrente que vai para a TV, ela vale quanto? 9 dividido por 5, né? Vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para 9 vai voltar 4. Bota uma vírgula aqui, 40. 40 dividido por 5 vai dar 8. Então, eu tenho 1,8 ampere. Esse aqui é o valor da minha corrente elétrica que passa pela TV. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, até uma outra corzinha de giz. 3 ampere é a total. Aqui está entrando 1,8. Para a lâmpada, então, 1,2 ampere. Agora, na verdade, a gente pode resolver de duas formas para tentar fechar essa questão aqui. Eu posso calcular quanto que vale a corrente em cada lâmpada, né? E aí verificar a resistência equivalente, tá? Também aí. O problema que eu verificar a resistência equivalente é um aqui que eles estão associados em paralelo. Então, né, eu vou pegar e vou fazer uma pequena mudancinha aqui, ó. Como eu tenho N resistores, eu vou calcular I. Quanto que vale a corrente em uma lâmpada só? 90 é igual a R, que vale 200 vezes I. I é igual a 90 dividido por 200. Corta e corta. Corrente de uma lâmpada só é igual a 9 dividido por 20. Se fosse 9 dividido por 2,
dava 4,5. Como é 20, 0,45. Bom, a máxima corrente das lâmpadas é igual a 1,2 ampere. Uma lâmpada, 0,45. Se eu coloco, então, duas lâmpadas, eu tenho uma corrente de 0,9 ampere. Se eu coloco 3 lâmpadas, isso já vai para quanto? 1,35 ampere. E aí acaba estourando, né? Aí a gente não consegue aí usar 3 lâmpadas, uso apenas duas, fechou aqui, por isso 2 lampadinhas, tá? Bom, minha estratégia mudou um pouquinho no meio do caminho aqui, né? Com esse N vezes R, né? Por conta aí que a associação é uma associação em paralelo, tá? Mas então, o que nós fizemos aqui? Pegamos a mínima tensão, era 90 e 130, tá? 130 eu não consigo, porque a minha tensão máxima vale 120. Verifiquei que nesse resistor de 10 ohms, né, que está aqui, ele vai ter, então, cerca de 30 volts, para que na TV que vale 50 aqui, eu tenha uma tensão que tenha um valor de 90 volts. É verdade que cada lampadinha que vai ser colocada aqui também fica com os 90 volts, né? Também fica com os 90 volts aqui. E para fechar o exercício, o que nós calculamos? Calculamos essa corrente que passa por aqui, que é uma corrente de 3 ampere, né? Que vai se dividir um pouquinho para cada lâmpada, e inclusive vai vir um pouquinho para a TV. Para a TV, calculamos e deu um valor de 1,8 ampere. Se deu 1,8 ampere para a televisão, sobrou para distribuir aqui 1,2 ampere. Verificamos que cada lampadinha tem 0,45 ampere nessa situação, o que limita a minha corrente, né, em duas lâmpadas apenas. Então, né, podemos, né, afirmar aí que essas outras lâmpadas colocadas aqui, elas não poderão existir, apenas uma e duas. Entendido, pessoal? Deu para pegar? Fiz aí em 2 etapas, né? Uma ida e uma volta aí, para poder ficar bem fixo, né? Deixa eu só colocar aqui essa resolução. Foi a resolução aqui. Vamos pegar mais uma questãozinha, então, de física do Enem, né? Deixa eu ver. Isso aí, tá. Cabo aqui. Olha, essa aqui eu resolvi na sexta-feira. Deixa eu ver se tem alguém de sexta aqui. Acho que não tem ninguém de sexta. Alguém levantou a mão? Tem uma pergunta? Tudo certo? Bom, então tá. O que eu falei que ia fazer? Tá. Vou fazer aqui uma que ela é bem interessante. Quer ver? Taram, tum. Ó, essa aqui. Não sei se vocês já resolveram ela, né? Mas ela é sempre legal essa questão aqui, porque envolve o conhecimento de vocês de matemática também, né? Deixa eu só pegar o gabarito dela aqui. Pronto, esse é o nosso gabarito. Então vai dizer assim, ó. A agricultura de precisão, ela reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude realizada por um veículo aéreo não tripulado, um VANT.
Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um vante, como são formadas as sobreposições frontais. Então tá aí, né? O vante com a câmera, né? Foto 1, foto 2, foto 3, tem uma sobreposição aí de 20%, e as imagens coletadas, imagens 1, 2 e 3, né? E aí fala que o operador vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros, uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do Vante é de 90 graus, considerando que a tangente de 45 é igual a 1. Né? A pergunta é com que intervalo de tempo o operador deve adquirir 2 imagens consecutivas. Queremos 2 imagens consecutivas e a gente quer saber que tempo que isso demora, né? Como é que eu vou encontrar isso, então? Bom, primeira coisa, eu estou selecionando, né, ali essas minhas distâncias, né? Então, estou querendo alguma coisa que está aqui, ó, entre 1 e 2. É isso que eu quero. Eu quero esse ΔS, quero esse ΔT. Como assim ΔS, ΔT, professor? Porque é o seguinte, ó, se eu quero calcular a variação do tempo, e esse Vante, né, ele tem uma velocidade, que é uma velocidade constante, ó, velocidade constante de 50 metros por segundo. Então, eu vou estar utilizando a equação da velocidade média. Se eu quero calcular o tempo, velocidade é ΔS dividido por ΔT. A velocidade, já conheço, vale 50. Quero encontrar o ΔT, né? Falta saber quanto que vale esse ΔS, né? Essa é a minha incógnita. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fechar aqui e vou fechar aqui também. Eu quero essa distância aqui, né? Para calcular essa distância, ele diz para a gente o seguinte, que aqui está valendo, né, esse H, ele vale 1.000 metros. 1.000 metros. Que é a altura desse triângulo. Mas, cara, vamos pensar o seguinte. Eu preciso encontrar essa distância aqui de baixo. A base do triângulo eu preciso estar encontrando. E eu tenho metade dessa base do triângulo. Eu tenho ΔS sobre 2. Mas não é bem ΔS ainda, porque ΔS, né? Eu tenho um valor de X, vamos colocar aqui, né? Que essa distância, ela vale X. E eu tenho esse ângulo de 45 graus. Então, quem que eu posso estar utilizando? Se eu tenho o valor da altura e tenho o valor aqui, ó, dessa base, né? Se eu tenho o valor de um cateto e do outro cateto, tanto do cateto oposto quanto do cateto adjacente. Ô, professor, dá para calcular a tangente, né? É isso, vou calcular a tangente. Aliás, para calcular esse x, deixa eu voltar aqui. Para calcular esse x, eu vou usar a tangente. A tangente de um ângulo qualquer é igual a cateto oposto por cateto adjacente. A tangente do ângulo θ aliás, a tangente de 45 graus, tangente de 45 graus é igual a cateto oposto, né, que vale 1.000, dividido por x. Tangente 45, 1. Então, x é igual a 1.000. Se x é igual a 1.000 metros, então toda essa distância aqui, ó, toda essa distância vale quanto? Vale 2.000 metros, tá? Toda a distância de ponta a ponta da imagem tem 2.000 metros. Essa sobreposição, né, ela é 20%, tá? 20% de sobreposição frontal, 20% de todo o ângulo, né, de todo o campo visual que a câmera tem. Então, essa partezinha aqui exatamente, ela é 2.000 vezes, 2.000 de 20%. O que é 2.000 de 20%? É 2.000 vezes 0,2.
E 2.000 vezes 0,2 dá 400 metros. Então, essa partezinha aqui, ó, ela tem 400 metros. Só que, né, aí a gente tem que ter o nosso, né, trabalhar aqui com o que a gente tem aqui, ó. Pensa só, você sabe que essa distância até aqui está valendo 1.000 metros. Se esse pedacinho, tá? Se esse pedacinho em preto aqui, ó, tô aqui contornando, se ele vale 400 e tudo vale 1.000, quanto que vale o ladinho aqui? 600, professor. E o outro ladinho? Também. Então, quanto que vale, né, o meu ΔS? Meu ΔS é 600 mais 400 mais 600. Ou seja, a nossa distância, ela vale 1.600. Ok? ΔT é igual, então, a 1.600 dividido por 50. ΔT é igual, corta um zero com outro zero, 160 dividido por 5. 160 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 vai sobrar 1. Baixa aqui. 10 dividido por 5 vai dar 2. São 32 segundos, então. Esse não tem muito o que arredondar, né, gente? Né? É bem direto, né? É bem matemático ali, geométrico. Então, distou um pouquinho de algumas, né, alguns exercícios do Enem que a gente vai arredondando, arredondando aqui, arredondando ali. Nesse caso, sem arredondamento, né? São exercícios mais técnicos, talvez a gente pode colocar dessa forma. Então, print aqui no exercício. Vamos colocar aqui no grupo. E seguimos, então. Bom, fiz 2 de Enem. Deixa eu ver se tem mais uma de Enem aqui. Não, deixa eu fazer 2 da Federal agora. Vamos lá, vamos de Federal. Se tiver alguma Bonjolo da Famema aí, pode mandar, tá? Fechou, mas... E na real, Já não te baixei falei, eu Famema. Hã? tô meio decepcionado lá com o negócio da Famema, cara. Por Tô quê? suave. É O que eu te sério? falei Ah, lá na metodologia ativa. Bom, você já me falou como é que... verdade. Verdade. Metodologia ativa é meio tenso. Também comentei sobre, mas também tem os meus, né, um senão aí de alguma coisa. Bom, deixa eu pegar aqui uma prova de... Eu não lembro se eu terminei a prova de 2023, eu acredito que não, mas eu também não lembro onde eu parei. Eu teria que ter pego... Não sei que eu acabei, agora eu não lembro, mas eu vi tanto. Deixa eu pegar do ano anterior, 2022, essa eu tenho certeza que eu não peguei. Deixa eu só dar um zoom aqui. O zoom demais. Bom, vocês vão ver que parece que o nível cai um pouco quando você vai para a prova da Federal, tá? Mas tudo depende da questão que a gente está falando, ok? Eu vou resolver hoje com vocês uma questão que vai dar bastante trabalho, tá? Ela vai dar muito trabalho mesmo. Mas essa aqui em específico, não. Essa aqui é para a gente poder ficar feliz. Ao apresentar informações sobre grandezas físicas, a correta utilização de unidades de medida é tão importante quanto os valores numéricos dessas grandezas. O uso incorreto da unidade de medida pode alterar consideravelmente os resultados obtidos numa dada medida, podendo, inclusive, invalidar o processo. Considerando essas informações, uma unidade de medida de comprimento é o qual? Mesmo que você não lembre. Hertz, unidade de frequência. Watt, unidade de potência. Tesla, unidade de campo magnético. Atmosfera, unidade de pressão. E ano-luz, unidade de distâncias astronômicas, né? Então, a resposta correta, letra A.
Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, bem de boa, professor. É isso. É que vocês também estudam bastante, daí fica tudo muito mais fácil, né? Vamos pensar assim, pensa positivo. Não está difícil, não é que está fácil. Você que estuda muito e aí, né, as coisas ficam fáceis mesmo, né? Questão 29 vai dizer o seguinte pra gente aqui, ó. Opa, fugiu. Uma partícula com carga elétrica Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb tem uma velocidade de módulo V igual a 5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Num dado instante, ela entra numa região onde há um campo magnético de módulo B igual a 10 militesla. Nesse instante, o ângulo entre o campo magnético e a velocidade da partícula vale θ. E sabe-se que o cosseno de θ é igual a 0,8, seno de θ é igual a 0,6. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo F da força magnética que surge sobre a partícula quando ela entra em uma região onde há campo magnético. O que ele fornece para a gente aqui? Ele dá o valor da carga, dá o valor da velocidade, dá o valor do campo, dá o valor do cosseno e do seno, e está pedindo o valor da força magnética. Então, perceba que ele está pedindo o valor da força magnética, ele não está pedindo a direção, não está pedindo nada, ele só está pedindo o valor da força magnética, ponto, tá? E aí, professor? Bom, e aí que tudo fica mais fácil, né? Você não tem que saber vetores, a vida fica fácil. Força magnética é igual a carga vezes o campo, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo θ. Essa é a equação da força magnética. A força magnética ela é igual a carga. A carga vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O campo magnético ele vale 10 mili, e mili é 10 elevado a menos 3, tá? Guarde bem isso, ó. Esse cara aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Vezes a velocidade, que vale 5 vezes 10 elevado à quarta, multiplicado pelo seno do ângulo θ, que vale 0,6. Então, quem é a força magnética? Vou pegar aqui, né? 1,6 vezes... Esse 10 elevado a 1, né? Vezes 5 vezes 0,6. 1,6 vezes 5 dá 8, né? Se alguém tiver com dúvida, faz aqui do ladinho, ó. 6 vezes 5 vai dar 30. 1 vezes 5, 5. Com 3 vai dar 8. E aí eu tenho 8 vezes 0,6. 8 vezes 0,6 dá 48, 4,8. Então, tem 4,8 vezes 10. Professor, já nem precisa fazer conta, só tem um 4,8, né? E aí, mas a gente faz a conta, né? Menos 19 mais 1, menos 3 mais 4, vai dar menos 21, não, menos 22 mais 5, e isso dá 17 newtons. Esse é o valor da força magnética. Certo? Então, federal, né? Federal o quê? Federal envolve aí a gente, né, colocar as equações para jogo, né? Tem que saber as equações, essa parte que é importante para a gente aí. Na federal, né? São poucos os problemas a serem resolvidos, não que não tenha, tem problema para resolver, tá? Mas tem que, na sua maior parte aí, tem essa questão das equações. Vamos pegar aqui mais uma de federal. Esse talvez um pouquinho mais complexo, tá? Um pouco mais complexo. Olha o que ele diz aqui. Uma barra metálica retilínea tem um comprimento inicial L0, uma temperatura T0. O material do qual a barra é feita tem um coeficiente de dilatação linear térmico de valor alfa igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6
graus Celsius a menos 1. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da variação de temperatura, ΔT, necessária para que essa barra apresente uma variação ΔL em seu comprimento igual a 0,2 de seu comprimento inicial. Então, assim, aqui, ó, inicialmente tem um L0, aí inicialmente tem um T0, tá? Tem um valor aqui de alfa. A gente quer saber, então, né, qual que é a variação ΔT para que resulte um ΔL igual a 0,2. 0,2 de quem? 0,2% do comprimento inicial. Então, aqui falta um pouco de números, tem que fazer eles surgirem de alguma forma, tá? Aqui, gente, L0 é L0 mesmo, existe uma temperatura inicial e vai existir uma temperatura final, que não me importa, na verdade, o que me importa é o ΔT, tá? Que não dá para mim inicial, final muito menos. Ele passa para a gente o valor de alfa. Alfa é 5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. E aí, ele quer que aconteça um ΔL. O ΔL é 0,2% de L0. Lembra lá? Porcentagem de algo? Então, ΔL é igual. 0,2% é 0,2 dividido por 100 vezes L0. Se preferir, pode deixar assim. Se quiser, coloque em notação científica. Não sei exatamente o que vocês preferem, tá? Mas os dois modos são bem válidos. Vou calcular, então, ΔT, que é a minha dúvida, minha incógnita. Então, aqui, calculando ΔT. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é 0,2 dividido por 100 vezes L0, que é igual a L0 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes ΔT. Aí eu tenho L0 dos dois lados aqui, ó. Vou cortar L0 com L0. Fico com, né? Já trocando de lugar as coisas aqui. Fico com 5 vezes 10 elevado a menos 6 ΔT, que é igual a 0,2 dividido por 100. Vou fazer um produto cruzado aqui, tá? Vai ficar como? 5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 100, e 100 é 10 ao quadrado, tá? Que é igual a 0,2. E aí eu esqueci o valor de ΔT, né? Aí ficou bom demais. Vezes ΔT, que é igual a 0,2. Aqui fica 5 vezes 10 elevado a menos 4, né? Porque é menos 6 mais 2, ΔT, que é igual a 0,2. ΔT é igual a 0,2 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 4. Vamos lá? ΔT é igual a 0,2. O que era menos 4, quando passa para cima, muda o sinal, inverte, né? Então, vira 10 a quarta positivo. ΔT é igual a 0,2 vezes 10 a quarta, vai dar 2.000 dividido por 5. A variação da temperatura, então, vai ser igual a 20 dividido por 5. Vai dar 400 graus Celsius. Fechou, então. Resposta correta, letra B. Professor, Pode falar? tem mais uma. Foi a. Dessa prova aí teve uma que eu não consegui fazer, que é uma, acho que de elétrica, que tem que fazer uma relação de. Não lembro se era resistências ou correntes. Eu achei embaçada. Bora. Tá bem na minha frente aqui. Então, 30 foi. Vamos aqui de 32.
Essa aí mesmo. Então fechou. Ó, aqui é o seguinte, ó. Deixa eu só dar mais um espaço aqui. Quando for gerar o PDF, tem espaço. Um dado resistor ôhmico de resistência R, quando submetido a uma tensão V1 igual a 5 volts, dissipa uma potência P1. Se o mesmo resistor for submetido a uma tensão V2 igual a 10 volts, a potência dissipada será P2. Considerando as informações apresentadas, na alternativa que apresenta corretamente a relação entre as potências dissipadas. Eu vou desenhar uma parte aqui do circuito para a gente poder entender um pouquinho melhor, ó. Então, eu tenho aqui um resistor R, tá? Que quando ele é ligado nessa tensão 1, em uma tensão de 5 volts, ele, né, tem essa dissipação de energia que é igual a P1. Existe uma potência 1 associada. Daí, este mesmo resistor R, ele é ligado em outra bateria, só que essa bateria agora é uma bateria V2, tá? E essa bateria, ela tem 10 volts. E ele vai dissipar uma energia que é P2. Qual é a relação entre as potências? Bom, aqui ele dá o caminho para a gente resolver, tá? Lembrando que V1 é igual a U, né? É o meu U1, que eu prefiro. Porque eu vou usar por, né? Potência igual a tensão elevada ao quadrado dividido por R. Então é o seguinte, você quer a relação entre as potências. Primeira forma de resolver. Primeira forma de resolver é você, literalmente, calcular o valor de P. Quem é P1? P1 é igual... Quem que é a tensão aqui? Tensão é igual a 5, né? 5 ao quadrado dividido por R. Potência 1 é igual a 25 dividido por R. E quem que é a sua potência 2? Potência 2 vai ser 10 ao quadrado dividido por R. Potência 2 é igual a 100 dividido por R. Como ele quer uma relação, né, de tamanho entre uma coisa e outra, a gente pode dividir. Escrever assim que a potência 2 dividido pela potência 1 é igual. Quem que é a potência 2? 100 dividido por R. Quem que é a potência 1? 25 dividido por R. Porque o R é igual para os dois. Aí você conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. E aí eu vou cortar, né? Corta aqui o R com o R. 100 dividido por 25 é igual a 4. Então, a potência 2 é igual a 4 vezes a potência 1. Essa é uma primeira forma de resolver. Segunda forma de estar resolvendo isso aqui é qual? É você pensar na potência e escrever o seguinte: realmente, R é constante, e R é U ao quadrado sobre P. Assim, se R1 é igual a R2, isso quer dizer que a tensão é 1 ao quadrado, dividido pela potência 1, é igual a tensão 2 ao quadrado, dividido pela potência 2. E aqui eu posso escolher, posso estar escolhendo usar dessa forma, eu posso ser um pouquinho mais ardiloso com as equações e escrever o seguinte, ó, aqui está os 2 ao quadrado e aqui está P1 sobre P2, certo? E daí eu pego aqui e escrevo que é tensão 1 dividido pela tensão 2, o resultado ao quadrado, que é igual a P1 sobre P2. Dá certo? Muitíssimo, muitíssimo, tá? Por quê? Você vai ter lá, quem que é a tensão 1? Tensão 1 é igual a 5. Tensão 2 é igual a 10. Tudo isso ao quadrado, que é igual a P1 dividido por P2. P1 dividido por P2 é igual... 5 sobre 10 é 1 sobre meio. E eu vou levar isso aqui ao quadrado. Então, a potência 1 pela potência 2, ela é igual a 1 quarto. Ou seja, a potência 2 é 4 vezes a potência 1. Eventualmente, a gente acha essa parte que é mais fácil, tá? Mesmo tendo tantos passos assim, tem gente que prefere, né, esse caminho, tá?
que é o caminho de você desmembrar aí, né, em dois R's, e aí acrescentar os números e seguir o jogo, tá? Mas, ou, né, a gente pode fazer um de cada vez, de forma separada, e depois dividir, né? É preciso dividir para encontrar relações, tá? É uma constante praticamente aí mesmo, tá? Melhorou um pouco, Arthur? Sim, quando eu fiz essa prova, acho que a gente não tinha revista elétrica, daí eu acho que eu fui tentar por pio, alguma coisa assim, me enrolei daí, mas é bem simples. Não, o problema do negócio ali da resistência que é constante, ela pega. Eu colocava essa questão na prova aqui e pouca gente resolvia, porque na hora você confunde mesmo ali, é bem normal, bem tranquilo. Bem, vamos lá então. Fomos de federal, vamos de Unoeste então, né? A gente resolveu quantos de federal? Duas de federal? Três? Três da federal, vamos de Unoeste, a gente está na prova de 2019. Quem mais está na aula aqui? Vocês têm alguma dúvida em especial aqui, gente? Alguma particularidade? Prof, eu ia perguntar por que que não podia usar P igual a R vezes I ao quadrado. Mas eu acho que nesse caso não. Porque, tipo, essa é a fórmula de potência dissipada, geralmente, né? As duas, na verdade, né? A gente podia estar usando. Aliás, as As duas. duas? Perdão, deixa eu reformular minha frase. As duas podem ser usadas para potência dissipada, Ah, tá. tá? Agora, se você usar corrente ali, eu acho que você vai cair numa recursiva, porque você não tem essa informação da corrente. Aí você vai ter uma informação da corrente com U sobre R. E aí você vai acabar no U vezes U quadrado, e o R fica embaixo, sabe? Você Nossa, é vai ter que verdade. trocar, Vai dar a mesma equação daí. você vai acabar chegando ali. Mas se você guardou pio na cabeça, tipo, eu guardei pio e para mim só tem essa, e conforme vem um exercício, eu vou alternando e trocando para pur e para pri. Perfeito, tá? Também é uma maneira de resolver bem, bem boa aí, tá? Tá, beleza. Deixa eu só pegar a prova aqui. Nós estamos em 2019. Estamos, né? Com a prova de 2019, imagina. Vocês estavam onde em 2019, será, né? Enquanto eu pego a prova aqui. Que série vocês estavam? Sétimo. Nossa. Eram nenes. Queria jogar bola ainda, meu Deus. Quem não queria no sétimo ano, né? Quem não? Ah, eu falei que eu resolvi Não, uma. Oi? nada importante. Eu falei que ia resolver uma questão que era um pouco mais difícil da federal, né? Eu vou, eu vou pegar essa questão antes de resolver a prova da Unioeste aqui. Deixa eu só voltar na federal, que tipo assim, parece muito tranquilo, né? As questões, e realmente algumas são bem de boa. Mas não quer dizer que todo ano seja, tá, gente? Né? Não posso falar. Tem que estar preparado para tudo, né? Por exemplo, essa aqui que eu vou colocar, ela não é exatamente difícil, mas eu não sei o quanto que vocês, na hora ali, né, vocês não podem se trocar, né, diz os antigos, os pés pelas mãos aqui. Quer ver? Essa questão aqui, ó, para mim ela é bem capciosa. Ó, diz assim, ó, comportamento gráfico para um módulo. É isso, eu não sei como é que eu faço para vir aqui de lado, peraí. O comportamento gráfico para um módulo do campo elétrico E numa dada região do espaço em função da posição X dentro dessa região é linear e está representado na figura ao lado. Considerando as informações apresentadas no enunciado e na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da força elétrica F
produzida por esse campo sobre uma carga Q igual a 1,6 Coulomb colocada na posição x igual a 4. Então é o seguinte, você tem campo, você tem distância, você tem carga e você precisa calcular o valor de F. Então você tem muita coisa e não tem nada ao mesmo tempo, né? Por que não tem nada? Tá, você tem campo aqui, ó. Então você pode pensar assim, pô, professor, para calcular o valor da força F, eu posso pensar assim, campo elétrico, na definição, é a força elétrica dividido pela carga de prova, né? Então, a força elétrica, ela é igual a carga vezes o campo, e até tem o valor da carga aqui, ó. A carga vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 6, né? Lembra lá? Micro, né? 10 elevado a menos 6. Mas eu não tenho o valor do campo, eu tenho só da posição. E aí você vai vir aqui, né? E vai... Deixa eu colocar aqui uma forma, vou colocar aqui uma reta. Então, você vai colocar uma reta aqui. Percebo que eu não sei lidar bem com retas aqui. Não sei lidar bem com retas, eu vou apagar isso aqui. Eu vou pegar uma caneta mesmo. Então, aqui, ó. Você tem aqui, né, o x igual a 4. E aí eu tenho que verificar qual que é o valor do campo aqui, ó. Para essa posição. X igual a 4. O que eu verifico? Eu verifico o seguinte. Aqui diminui 15, enquanto aqui aumenta 5. Qual que é a relação entre os dois? Pode falar, pode escrever. Inverso. Tá, mas aí eu quero saber qual que é o valor do campo. Como é que eu resolvo? É para resolver agora. Como é que eu saio dessa? Assim, não sei se é o óbvio falar, mas tipo, um é 3 vezes menor que o outro. Mas não sei se tipo dava só para resolver por isso. Um é 3 vezes menor que o outro. Vai falando, vai colocando aí. Eu preciso de um valor real, real oficial. Ah, dava para fazer tipo por regra de 3? Uma regra de 3, sim, mas lembrando que ela é inversa, né? Ela é composta. Tipo, então na verdade seria tipo uma multiplicação, então, Pode porque tem que falar. ser inversamente proporcional. Sei lá, 4 vezes x, que é o valor do campo que a gente quer, Uhum, é igual a 15 vezes 5, é isso? quase. O que a gente pode pensar, Otávio, é assim. Aqui diminui 15 e aqui aumentou 5. Então, quando eu divido 15 por 5, dá quanto? 3. 3. Então, para cada 1 centímetro que aumenta, diminui 3 megavolt por metro no campo, né? Então, quando eu estou aqui em 4 centímetros, diminuiu quanto meu campo? 12, não foi? Isso, diminuiu 12. Sobrou quanto então aqui? Era 15, sobrou 3. 3, Ah, tá. Fechou. tá? Então, isso que eu falo aqui é meio venenoso isso aqui, né? Para eu saber qual que é a relação. Então, o campo 3 vezes 10 elevado à sexta, né? Prefixo mega, mega é 10 elevado à sexta. Força elétrica é igual, né? O 10 elevado a menos 6, ele vai cortar com 10 a sexta positivo. E então temos exatamente 4,8 newtons.
Então, aqui a gente precisa usar o quê? Né? Um pouquinho de matemática, né? Para estar resolvendo, alguma coisa assim, para poder verificar, né, essa relação que existe. Muito bom. Bem, essa aqui, né, deu um pouquinho de trabalho. Vamos ver se é uma outra aqui da Federal. Minha inimiga Federal agora aqui de resolver. Vou pegar uma outra aqui. Ih, esse aqui não deu. Aí uma aluna perguntou: professor Federal sempre foi fácil? Sempre, né, um pouco mais fácil, tal, assim? E a resposta é não, né, gente? A resposta é que sim, teve momentos da prova aí que, nossa, uma prova muito difícil, uma prova muito complexa, né? Nos últimos anos que ela vem sendo mais resolvível e isso acaba exigindo mais de vocês, né? O fato dela ser um pouco mais fácil não exclui a obrigação, né, de ter que ir muito bem nela. Aqui. Então, vamos aqui. Cadê minha equação? Foi. É só um pouquinho que... Ó, esse aqui, ele é um exemplo de sala de aula, na verdade, né? Em sala de aula a gente acaba resolvendo esse exercício, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó. Um bloco de massa M constante foi colocado num plano inclinado, de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura ao lado. Há atrito entre o plano inclinado e o bloco, sendo que o coeficiente de atrito estático vale μe e o coeficiente de atrito cinético vale μc. O bloco está sujeito à ação gravitacional, além da força de reação normal e da força de atrito geradas pelo plano inclinado. Na situação em que o bloco esteja estático, mas na iminência de começar a deslizar, de modo que a força de atrito estática é máxima, vale qual relação para o coeficiente de atrito estático, então? Como que eu posso estar resolvendo esse exercício? Bem, quero uma... Olha, o atrito estático ele é anormal vezes o coeficiente, né? O atrito é normal vezes o coeficiente, perfeito. E aí a gente acharia anormal, não, talvez a normal equivalente ali, mas seria a mesma normal, né? Ou seria o peso normal? Peso Peso normal? normal não. Peso tangente, eu acho. Não lembro. Tem a ver com isso. Vamos lá. Eu Podem ia falar falar aí. isso agora. A gente tem que decompor, né, a força-peso em PX e PY, né? Daí a gente usa só o PY, porque a normal é perpendicular ao plano. Isso. Que aí Então a aqui... fórmula acho que é peso tangente. Então, Fórmula o mas quê? aí, Não, pra... peso cosseno. Falei besteira. Não é tangente não, acho que é cosseno. Ó, a força-peso, então ela é decomposta... Fez plano inclinado, gente? Já pode pôr direto, tá? Então existe aqui a peso normal, tá? E vai existir também a peso aqui, ó, tangencial, ou PX e PY também, tanto faz aí, tá? Eu prefiro falar de PT e PN, para relacionar um pouco melhor. E na direção contrária, eu tenho o atrito, né?
A força de atrito aponta para cá, ó. Certo? E apontado para cima, eu tenho quem? Justamente a normal. Normalíssima aqui. Se esse bloco, ele se encontra... Olha, vamos lá então, vamos para o texto. No texto, ele diz o que para a gente? Ó, o bloco está sujeito à ação gravitacional, além da normal e da força de atrito. O bloco está estático, mas na iminência de começar a deslizar, né? Está estático. Então, ele quer verificar aqui qual que é o coeficiente de atrito estático. É isso que ele pede, resumindo. Se está estático, estático quer dizer que está o quê? Em repouso. E no repouso, o que vai acontecer? Essas forças, elas se cancelam, se igualam. Então, a normal é igual a peso normal. E a peso de tração, ela é igual a força de atrito. Qual das duas equações eu vou estar elegendo, né? E lembrando, né, que peso de tração é a força peso vezes o seno do ângulo θ, e a peso normal é igual a força peso vezes o cosseno do ângulo θ. Qual equação eu vou estar usando aqui? Primeira, segunda, terceira ou quarta? Para eu começar a resolver. Segunda. Isso, vou pela segunda, né? Eu quero o coeficiente, então eu vou usar essa aqui. Então, coloco lá que a peso de tração é igual à força de atrito. Quero calcular o coeficiente de atrito estático. E esse cara é o estático também. Então, quem é peso de tração? Peso de tração é força peso vezes o seno do ângulo θ, que é igual. Força de atrito é a normal vezes o coeficiente estático. Quem é a normal? O normal é igual a peso normal. Então, peso vezes o seno do ângulo θ é igual a peso vezes... a peso normal vezes o coeficiente estático. Peso vezes o seno do ângulo θ é igual a peso vezes o cosseno do ângulo θ vezes o coeficiente estático. Vou cortar peso. A peso, corta com a peso. Eu tenho alguma coisa mais ou menos como que o cosseno de θ vezes o coeficiente estático é igual ao seno do ângulo θ. Coeficiente estático é igual ao seno de θ dividido pelo cosseno do ângulo θ. Coeficiente estático, ele é igual à tangente do ângulo θ. Então, é um exercício que não é exatamente difícil, mas cobra da gente o quê? A parte teórica, né? Tem que saber a teoria para resolver ele, não tem como dar um jeitinho, né, exatamente para resolver. Eu tenho que ter em mãos aí as equações. É isso que eu vou para vocês, né? Prova da Federal tem que ter aí as equações, tá? Eu tenho que lembrar das equações. Bom, vamos resolver mais uma então? Vamos lá partir para UniOST. Vamos que vamos aqui. Mandei a prova. Eu resolvi uma de hidrostática. Aí, de hidrostática, depois eu resolvi de trabalho, eu acho, né, com vocês, ou a de... Eu resolvi de termodinâmica na aula passada? Vocês lembram? Talvez uma. Se eu olhar, eu lembro. Essa aqui, ó, 17. Acho que não, isso aí não, eu acho. Então vamos de 17 aqui. Deixa eu tomar uma água, gente, só um segundo.
Vamos lá então, minha gente. Em um sistema fechado, um gás ideal passa lentamente de um estado inicial 1 para um estado final 2 devido a uma expansão isotérmica. Assim, ao final desse processo termodinâmico, o que acontece? Bom, parava lentamente aqui é para processos isotérmicos, isobáricos. Aí você usa a palavra lentamente. Quando falar que a transformação é rápida, uma transformação rápida, ela é uma transformação adiabática, tá? É sinônimo. Transformação rápida é adiabática. O que seria uma transformação adiabática, professor? Uma transformação adiabática é aquela na qual a quantidade de calor trocada com o sistema é igual a 0 joule, né? Por um exemplo, se você assoprar a mão só para conferir o hálito, é quente. Se você assoprar fazendo biquinho para, né, esfriar a sopa, é frio. Quando você assopra para esfriar a sopa, é uma transformação adiabática, não dá tempo de trocar calor com o meio. E é assim que funciona a geladeira que está atrás de mim aqui, inclusive, né? Tem uma válvula de expansão que faz exatamente isso, né? É um dos processos de produzir frio. Ok, daí, ó, passou de um estado 1 para um estado 2, devido a uma expansão isotérmica. Letra A, eu vou ter que ler uma por uma, né? Eu sempre falo, termodinâmica é texto, gente. Tem que saber texto, tá? E o Unesco cobra muito isso aqui. Daí, se é uma expansão isotérmica, expansão. Toda vez que fala em uma expansão, devo recordar que o trabalho é positivo. Toda vez que fala em algo que é isotérmico, né? Se a expansão é isotérmica, então o que está rolando aqui, professor? A variação de temperatura é igual a zero. Se varia zero a temperatura, ΔU é igual a zero, tá? ΔU é igual a 0 joule. Então, ok. Então, vamos ver aqui qual alternativa vai estar correta. Se tem trabalho e tem ΔU, eu vou usar a primeira lei da termodinâmica, né? Que diz que quantidade de calor é igual a trabalho mais ΔU. Logo, Q é igual a trabalho, né? E esse cara aqui, ó, ele vai embora, né? Porque é zero. E os dois lados, né? Bastante importante colocar aqui, os dois lados são positivos, porque este trabalho é positivo. Vamos, o gás não terá absorvido energia. O gás vai ter absorvido energia, sim. Wrong way, tá errado isso aqui, tá? Não tá certo isso aqui não, ó, tá? Olha só que massa, ficou, juntou e deu vermelho, que legal. Tá errado isso aqui, tá? B, o trabalho realizado pelo gás será igual à variação da energia interna. Não, porque a variação da energia interna é zero, tá? O trabalho não é nulo. O calor absorvido pelo gás será igual à variação da energia interna. De novo, a variação da energia interna é nula. E aí vem a parte que eu adoro aqui, tá? Porque realmente ela pode passar batido. O trabalho realizado sobre o gás será igual à energia por ele absorvida na forma de calor ao passar do estado 1 para o estado 2. O trabalho realizado pelo gás será igual à energia por ele absorvida na forma de calor ao passar do estado 1 para o estado 2. E aí? Qual está correta? Vamos lá? Digita 1, digita 2 aí. Qual você acha que é? Exatamente. Por quê, professor? Porque um trabalho realizado sobre o gás é um trabalho negativo, tá? Sobre o gás, a gente fala que o gás, ele sofre trabalho. E que toda vez que você fala em sofrimento é negativo, né? Sem um papo muito de coach quântico aí, que sofrimento traz coisa boa. Não, não, não. Sofre negativo.
E quando é pelo gás, então o trabalho ele é positivo, tá? Porque a gente fala que o gás realiza trabalho. Lembra lá de realizar sonhos, realizar metas, atingir suas coisas e algo do tipo. Então a resposta correta é a letra E, tá? Mas Prof, quando ele fala trabalho realizado sobre o gás, é o trabalho do meio externo, é o meio externo fazendo trabalho, é isso? Uhum. Tá, beleza. É compressão, né? Comprimindo ele, exatamente. Então, pensa aí, né? Verifica. Medianeira, caiu um negócio aqui. Perceba que é o detalhe, né? O detalhezinho ali do texto, né, gente? Detalhe do texto faz toda a diferença, tá? Bom, mas vamos aqui então. Vamos fazer mais uma e aí fechamos. E você deve estar cansado também, né? Porque essa aqui, ela vai dar um pouquinho de trabalho, já avisando os senhores, né? Aperta os cintos aí, porque foi uma questão que o gabarito saiu errado, inclusive. O gabarito provisório, né? Nossa, e deu um punhado de recurso. O pessoal chegou moendo. Não mais, né? Não moendo mais que uma questão de calor latente, que todo mundo chegou louco para poder anular a questão, e a questão estava correta, né? Ela parecia que tinha problema, mas ela não tinha problema nenhum. Aí o pessoal foi muito safo, né? Então tomar um cuidado com as teorias da UniOeste, que elas cobram bem pesado mesmo, tá? Você manda essa questão pra gente depois, prof? Não essa que você tá mostrando, essa que você falou do calor latente. Mando sim. Fechou, obrigado. Bom, aqui a gente vai ler o texto, né? Mas veja só, dois pêndulos sujeitos a um campo gravitacional terrestre estão representados na figura abaixo. O pêndulo A é composto por uma pequena esfera de massa m presa a um fio de massa presível e comprimento L. Após ser liberado de uma altura h, medida em relação à posição de equilíbrio, a esfera oscila em pequenos ângulos com a vertical. O pêndulo B é composto por duas esferas de massas iguais a m, presa a fios de massa presível e comprimento L. A esfera 1 encontra-se em repouso quando a esfera 2 é liberada de uma altura h. Após a colisão inelástica entre as massas 1 e 2, essas passam a se mover juntas, formando um único corpo de massa 2m. Desprezando a existência do ar, assinale a alternativa incorreta sobre esses dois pêndulos. Vamos ver aqui então, né? Tem duas situações. Vamos lá, vamos dar uma assinalada aqui na situação 1. Situação 1. Cadê você? O pêndulo A, composto por uma esfera de massa m e tal, foi liberada de uma altura h e oscila em pequenos ângulos com a vertical. Não precisava ter grifado tudo, mas so sorry. O pêndulo B, só para separar, né? O pêndulo B são duas esferas, tal. Momento L, está em repouso. 2 liberada, colisão inelástica, passa a mover juntas, formando um corpo de massa M. Eu vou grifar dentro do grifo. Aqui, ó. A colisão, ela é inelástica. Essa parte aqui é muito importante. Vamos ver qual que é incorreta, então, meus irmãos. Vamos lá. Letra A. Após a colisão no pêndulo B, o período de oscilação dos dois pêndulos A e B é o mesmo. O que é determinante para saber o período? Tá? Determinante é o período de um pêndulo é igual a 2 vezes π, raiz quadrada de L sobre G. O que é determinante é o valor de L e o valor de G. O valor da massa não é determinante. Então, a primeira, ela é correta. Nós estamos em busca da
falsa, tá? Então é correta. É o mesmo. Após a colisão no pêndulo B, a frequência de oscilação dos dois pêndulos A e B é a mesma. Se recorde que a frequência ela é o inverso do período. Então, se o período de A é igual ao período de B, posso afirmar com certeza que a frequência de A ela é igual à frequência de B. Então, essa também está correta, também é verdadeira. No pêndulo B, se V é o módulo da velocidade da massa 2, imediatamente antes da colisão, a velocidade do corpo formado pelas duas massas, imediatamente após a colisão, é V sobre 2. Aqui o que acontece? Você está vendo um exercício sobre pêndulo, você está vendo lá período, está vendo frequência, e o cara mete o quê? Uma colisão inelástica no meio do caminho, tá? Então, você viu lá no enunciado que a colisão é inelástica. Colisão inelástica é aquela na qual os corpos permanecem unidos após a colisão, tá? Então, antes da colisão, quem está se movimentando? Só o 2 tem ali uma certa velocidade v. Após a colisão, tá? Após a colisão, o corpo 1, ele está preso ao corpo 2, e eles têm agora uma velocidade final que eu não conheço, tá? Lembrando que cada corpinho desse tem uma massa m, tá? Tem uma massa m aqui. Então, eu vou separar esse meu sistema em dois aqui, né? Eu tenho uma situação aqui, que é a minha situação do início, e tem uma outra situação aqui, ó, que é a minha situação do fim, tá? E aí faço o quê? Eu escrevo que a quantidade de movimento do início é igual à quantidade de movimento do fim. No início, né, a quantidade de movimento do corpo 2 é igual à quantidade de movimento do corpo 1 mais 2, final. Só para melhorar um pouquinho. Massa 2 vezes a velocidade 2 é igual à soma dessas massas vezes a velocidade final que eu não conheço. Massa 2 é m, velocidade é v, isso é igual a m mais m vezes a velocidade final. Vou continuar isso aqui, ó. Vai ficar m vezes v é igual a 2mvf. Tem massa dos dois lados. O que eu faço? Cortei. E aí, a velocidade final é a velocidade anterior dividida por 2. Então, posso dizer que a afirmativa C, ela também é verdadeira. Mas é claro, gente, está pegando agora um nível de dificuldade e, né, de arguição ali no exercício que ele é muito maior. Consegue perceber essa diferença? Tá? Isso que eu falo, a prova da UniOeste, ela é uma prova um pouco mais pesada, ela exige um pouco mais da gente. Mas não que seja também difícil, mas exige um pouco mais de paciência de analisar alternativa por alternativa, sem pressa, sem afobação. Letra D. Na letra D, fala que a altura máxima que o pêndulo B atinge após a colisão é 4 vezes menor que a altura máxima que o pêndulo A atinge nas suas oscilações. Bem, aqui, né, no texto, ele não fala nada sobre atrito. Na verdade, ele pede para desconsiderar aqui, ó, né, despreza a resistência do ar. Não tem resistência do ar, então, são sistemas conservativos, tá? É um sistema conservativo, e sendo um sistema conservativo, eu vou pensar no seguinte: se ele atinge uma altura, se ele sai de uma altura H, ele atinge uma altura H também, tá? Então, deixa eu tentar colocar assim, ó. Então, a altura HA é H mesmo. HA é igual a H. Agora, qual que é o valor de HB? Né? Para saber o valor de HB, eu vou ter que relacionar algumas coisas aqui, tá? Primeira é que vou partir do meu problema. Meu problema é assim: quando tá aqui embaixo e tá as duas bolinhas aqui, eu tenho uma certa energia cinética aqui, né?
tem uma energia cinética e eu tenho uma velocidade que é V sobre 2. Quando ele atinge, né, o ponto mais alto da trajetória aqui, as duas bolinhas, eu tenho energia potencial gravitacional. O que me resta saber aí, né, o que eu quero saber é o quanto vale HB. E eu vou fazer, então, essa relação entre a cinética e a potencial gravitacional para obter uma relação entre altura e velocidade, tá? Porque é a única coisa que eu tenho, altura e velocidade. Eu tenho V e tenho H. Então, aqui, calculando a altura de B. Energia cinética é igual a energia potencial gravitacional. Minha análise está aqui, tá? Ó. É aqui que está a minha análise, veja bem, tá? Eu tô nesse movimento aqui, ó. Subida aqui, ó. Tá. Então, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No caso, essa massa é uma massa que é 2m, concorda comigo? 2m, que é igual a m vezes g vezes h. De novo, concorda que é 2m? 2m, professor. Mas essa velocidade não é uma velocidade qualquer. Essa velocidade é a velocidade final. Vou tentar colocar um F aqui para você me ajudar. Veja só, eu vou cortar as massas. Cortei as massas. Fico com velocidade final ao quadrado dividido por 2 é igual a g vezes h, hb. Mas essa velocidade, gente, essa velocidade ali, não é só v, é v sobre 2. Aí eu vou substituir, eu vou escrever v sobre 2 ao quadrado sobre 2 é igual a g vezes hb. V ao quadrado sobre 4 dividido por 2 é igual a GHB. Vou resolver isso aqui. V ao quadrado sobre 4 vezes 1 meio é igual a GHB. E GHB é igual a V ao quadrado dividido por 8. V não, né? Vocês estão vivos ainda? Sim, sim, sim. HB é igual a V ao quadrado dividido por 8 vezes G. Essa é a minha altura de HB. Tá, professor, só que agora eu sei que HA é igual a H. Mas percebe que está faltando alguma coisa? Está faltando a relação de altura com a velocidade. E eu vou achar isso onde? Eu vou calcular, então, aqui a altura de HA, que eu sei que é Hzinho, mas já vou entender o que eu quero dizer. Calculando a HA relacionado com V. No caso de A, eu vou fazer o inverso. Eu vou dizer que existe uma energia potencial gravitacional e quando ele chega aqui, ele tem essa velocidade V. Como é que eu sei disso, professor? Porque ele diz aqui, né, que o pêndulo é solto. O pêndulo B é composto por duas esferas, e aí está em repouso, e a esfera 2 é liberada de H. E aí, quando ele chega aqui embaixo, ele chega com essa velocidade V. As massas são iguais no início. A velocidade com que elas chegam ali no meio é a mesma, certo? Então, aqui eu tenho uma certa energia cinética. Né? Tudo certo, né? Daí, pensa comigo assim, ó. A energia potencial gravitacional de A é igual à energia cinética de A. Massa vezes a gravidade, altura A, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui eu tenho só massa mesmo. E então, olha só, a altura de A, ela é V ao quadrado sobre 2G. O G estava aqui, passou aqui embaixo. Essa é a minha altura de A. Aí eu quero que você volta para mim nessa equação e eu posso escrever ela assim, ó, que a altura de B é igual a V ao quadrado dividido por 4 vezes G vezes meio, né? Então, aliás, deixa eu fazer o contrário, perdão.
V ao quadrado dividido por G vezes 4. Então, a altura de B, ela é igual a... Ó, olha só, quem que é, né? Quem que é V ao quadrado sobre 2G? V ao quadrado sobre 2G é H, ó. Tá aqui, ó. A altura de A. Então, é a altura de A vezes 1/4. Então, a altura máxima que o pêndulo B atinge após a colisão é 4 vezes menor que a altura máxima que o pêndulo A atinge em suas oscilações. Difícil, né? Mas sim, essa é verdadeira. Ela foi colocada como errada, na verdade, quando foi feito o gabarito. Assim, um trampo, né, gente? Um trampo, né? A letra C já consumiu um pouquinho aqui, não de ser difícil, mas de eu recordar disso, né? De eu relacionar. E agora aqui a altura, né, me pediu bastante energia. Bom, só pode ser a letra E a resposta falsa, tá? Deve ser a única, ela é a única, né, que vai falar que a energia potencial máxima que o pêndulo armazena é metade da energia potencial máxima armazenada no pêndulo B. Se quiser calcular, ó, calcula aqui então. Energia potencial gravitacional de A é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Energia potencial gravitacional de A é igual a massa vezes a gravidade. Quem que é a altura de A? A altura de A é V ao quadrado sobre 2 vezes G. Energia potencial gravitacional de B é igual a 2 vezes a massa vezes a gravidade vezes a altura de B. Quem que é a altura de B? A altura de B, 2mg vezes V ao quadrado dividido por 8G. Desculpa, dando meu braço um pouco. Assim sendo, né? Vou dizer assim que a energia potencial gravitacional de B é igual a mgv ao quadrado dividido por 4 vezes G. Então, A tem a metade da energia de B? Não, acho que o inverso, né? É o inverso. Porque eu posso colocar aqui que é meio vezes mgv quadrado dividido por 2G. E esse cara aqui é quem, ó? Então, a energia potencial gravitacional de B, ela é a metade da energia potencial gravitacional de A. Ah, tá, professor. Não. Nem tão simples demais, né? Então, difícil demais, mas nem tão simples assim, né? Talvez seria uma boa definição do que é essa questão. É resolvível, né? Mas dá um pouquinho de trabalho de chegar até lá, né? Até o print, isso aqui tem que ter um print em 2 etapas, né? Print 1 e print 2. Meus queridos, alguma dúvida nessa questão? Ficou algum passo ali meio louco, meio estranho? Se eu lembrasse a questão de comparar a energia cinética e a energia potencial, e que a velocidade é elevada ao quadrado, e, tipo, sabendo lá, já que a velocidade é metade, eu poderia nem fazer toda essa conta, né? Porque, tipo, daí ia ficar V sobre 2 ao quadrado, ia ficar V sobre 4. Uma relação de V quadrado com H. Pode ser, Otávio. Mas como tem um dividido por 2 ali, eu não sei se não era todo mundo, né? Se você tem essa percepção de, professor, a velocidade, né, tá dividida por 2, mas foi elevado ao quadrado, vai dividir por 4, daí a altura, né, tudo mais, pode até ser. Mas assim, para colocar no papel mesmo, né, para poder visualizar, eu acho um pouco difícil de não escrever tanto assim, sabe?
Mas digo assim, isso para colocar no papel, né? No caso, eu tenho que apresentar um cálculo, né? Mas para chegar na resposta, provavelmente não, tá? Que você vai eliminando, na verdade, né? Uma vez que você eliminou ali, aí vai embora, né? Vai ficar só com a resposta na mão. Certinho, meus queridos? Sim, prof. Gente, então, muito obrigado, tá? Eu vou parar aqui a gravação.